Olá, irmãos, aqui nós vamos continuar falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse a partir do profeta Joel. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui para você observar que está sendo mostrados ali no profeta Joel. Então estou falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse nessa série do livro do Apocalipse, só que dentro do livro do Apocalipse, para a gente entender melhor, a gente tem que ir nos profetas. Então mostrando a partir do profeta Joel, já mostrei a partir do profeta Daniel, e aí vou mostrar a partir do profeta Joel os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí você vê que o profeta Joel, ele começa fazendo uma pergunta. E a pergunta que o profeta Joel te faz é a seguinte: aconteceu isso nos vossos dias ou aconteceu isso nos dias dos vossos pais? Então ele aponta passado e aponta o presente. Mas a profecia do profeta Joel está apontando para onde? Para o futuro. Aquela profecia ali dos gafanhotos que ele está apontando é para um futuro. Então você vai ver que o profeta Joel ele te levou a essa ideia, né, lá de Êxodo capítulo 9. Quando você chega em Êxodo capítulo 9, ele também fala assim, depois daquela praga dos gafanhotos, que tal praga não a houve antes e nem haveria depois. Então você vê que é respondendo a pergunta do profeta Joel. Então o profeta Joel te leva ao livro de Êxodo para você poder meditar melhor nas escrituras. Então ele aponta passado, presente e aponta para o futuro. E aí você respondeu essa pergunta, você vê que desbloqueou um pouco o profeta Joel. E aí você vai olhar lá para Apocalipse capítulo 9 e vai descartar pelo menos a ideia de que aquilo ali seriam gafanhotos literais. Ele não está mostrando gafanhotos literalmente ali em Apocalipse capítulo 9. Outro ponto que você vê no profeta Joel, que ele está falando ali, é sobre a 8ª praga. Então se você medita assim, que ali tem a 8ª praga, você vai ver que se tem a 8ª praga, então é porque vai ter a 9ª, e a 9ª é o que? Trevas. Mateus capítulo 24, Jesus fala que depois da tribulação daqueles dias, o sol e a lua se escurecerão, o sol, a lua e as estrelas não darão seu brilho. Então você vê que trevas, se escurece tudo, trevas. Então ele não está falando ali da 9ª praga no Egito, mas quando você olha essas informações, vão estar onde? Não vão estar no 6º selo? Você vai ver que isso aí vai estar no 6º selo, e essa informação também vai estar falando ali no 2º ai. Então falta qual? A próxima praga, a 9ª, aí viria a 10ª. A 10ª é a morte dos primogênitos. E você sabe que o anjo da morte vem, e quando ele passa, quem não tem o sangue do cordeiro morre. Então o sangue do cordeiro ali está apontando para o selo, que foi nas casas que estavam selados com o sangue do cordeiro. Então a 9ª, a 10ª praga, apontando para a morte dos primogênitos, você vai ver que tem a ver com a vinda do Filho do Homem. E aqueles que não têm o sangue do cordeiro passarão, os seus primogênitos morrerão. Então está apontando a morte dos primogênitos aqui, mas você vê que é um texto espiritual para você entender as coisas que estão acontecendo ali dentro do livro do Apocalipse, que ele vai mostrar para a gente. Então esse é um entendimento que a gente tem logo de cara quando você olha para o profeta Joel. Aí você olhou para o profeta Joel, viu ele falando de 4 cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, ele está falando de 4 gafanhotos, mas você olhou ali, não viu os 4 cavaleiros do Apocalipse? Então vou te mostrar aqui pelo profeta Joel que ele está falando ali dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então você vê que ele falou de gafanhotos e disse que aqueles gafanhotos é um povo poderoso e inumerável. Povo poderoso e inumerável. Aí você olhou para essa informação que ele fala, Joel 1, aí você vai ver em Amós 7. Amós 7 ele vai dizer que ao rebento da erva seródia, ele via que o Senhor soprava e formava nuvens de gafanhotos. Então você vê que ele está falando ao rebento da erva seródia, o Senhor formava gafanhotos. E aí você olha para a informação que o profeta Joel está trazendo ali de gafanhotos,
e vai ver mais um pontinho que ele está te mostrando ali para você poder compreender o livro do Apocalipse. E aí Apocalipse capítulo 9, ele fala sobre esses gafanhotos. Olha só, ele falou povo poderoso e inumerável. E Apocalipse capítulo 9 mostra aqueles mesmos gafanhotos que estão falando lá no profeta Joel. Você olha a descrição, vai ver que é a mesma. E você vai ver que ele está falando que eles têm coroas em sua cabeça. E quando ele fala coroas na sua cabeça, você vai ver que isso aí apontou para o primeiro selo. Porque no primeiro selo, você está vendo ali no primeiro selo, que o primeiro cavaleiro está recebendo o quê? Uma coroa e um arco de guerra. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse aponta para uma coroa. E você vê que em Apocalipse capítulo 9, ele fala dessas, que ali ele vê como que coroas na cabeça daqueles gafanhotos. Só que Apocalipse capítulo 9, ele está apontando para os 4 cavaleiros do Apocalipse, onde você vê o primeiro cavaleiro recebendo uma coroa. E Joel, ele fala que é um povo poderoso e inumerável, aqueles gafanhotos. Então ele está mostrando um império que você vai ver se remontando diante dos seus olhos. Você vê que gafanhotos, as escrituras falam que gafanhotos não têm líder. Mas aqui, gafanhotos, eles têm líder. Em Apocalipse capítulo 9, o gafanhoto tem líder. E o líder dele se chama Abaddon e Apolion. Você olhou para essa informação que ele está falando sobre Abaddon, que é hebraico, e você olha para a informação que ele vai falar de Apolion, que é grego. E o nome Abaddon e Apolion quer dizer destruidor. E você vai olhar para a informação do 4º gafanhoto que o profeta Joel está falando, você vai ver que o nome dele é o Destruidor. E você olha para o 4º cavaleiro do Apocalipse, você vai ver que é o cavaleiro verde. A gente já falou sobre as cores dos 4 cavaleiros. Você vai ver que aquele cavaleiro, que é o cavalo esverdeado, ele tem a morte e o inferno lhe seguindo. O anjo que emerge, a besta que emerge do abismo. Tem o que? A morte e o inferno lhe seguindo. Você vai ver que emergir do abismo se trata da morte e do inferno que estão lhe seguindo, que é a mesma profecia que você vai ver lá em Apocalipse capítulo 11 sobre as 2 testemunhas, que a besta que emerge do abismo lutará contra as 2 testemunhas e as matará. Então você vê que isso aqui vai ter conexão com o 4º cavaleiro do Apocalipse. E aí essas informações que ele está mostrando aqui para a gente ver logo de cara, para você entender que os 4 gafanhotos, na verdade, são os mesmos gafanhotos que estão lá em Apocalipse capítulo 9, e esses gafanhotos ali estão te mostrando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, depois ele vai te mostrar a seguinte informação. Olha que o profeta Joel te dá essa informação. Como a alva por sobre os montes. Como assim se difunde o povo poderoso e inumerável. Mas quando você olha para essa informação como a alva por sobre os montes, você lembrou ali de montes. A informação que ele falou ali é para te lembrar de montes mesmo. Então, quando você olha ali para a informação que ele está falando de povo poderoso e inumerável, que esse povo poderoso e inumerável são 4 gafanhotos, e aí ele aponta para como alva por sobre os montes, e aí se você desprezar essa informação, você vai perder uma grande revelação. Porque quando você olhar para Apocalipse capítulo 17, ela vai falar sobre aquela besta. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí ele vai falar que aquela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, na verdade, são 7 nações, são 7 reis. Então, a palavra montes ali foi para te revelar que aquilo ali está se tratando de 7 lugares, de 7 montes, de 7 reis. E esses 7 reis, que está falando em Apocalipse 17, está te lembrando
os gafanhotos, que é um povo poderoso e inumerável. E aí ele te dá informação como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo poderoso e inumerável. Olha o que o profeta Joel está mostrando ali para você ver que ele vai te levar, através desse raciocínio, você a pensar naquela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, como a alva por sobre os montes. E aí você olhou para a informação do primeiro selo que o profeta Joel falou ali, através de Apocalipse capítulo 9, você vai olhar que tem coroas em sua cabeça. E aí ele vai falar, o profeta Joel fala também dessas informações, que você vai ver que algumas estão ali no livro do profeta Joel e que vai ser lembrado de novo lá no livro do Apocalipse. Então ele fala que ali em Apocalipse capítulo 9 que eles têm como coroas em suas cabeças. E coroas em sua cabeça te lembra o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então a gente já viu que só por esses pontos que eu estou mostrando aqui, você já viu que remonta a besta de 7 cabeças e remonta os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí quando você olhar para o livro, para o estudo que eu fiz sobre o profeta Daniel, falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai ver que essas informações também elas vão fazer sentido para você olhar que ali na verdade ele está remontando a besta que a gente está vendo ali em Apocalipse capítulo 17. E essa informação como a alva por sobre os montes é para te lembrar esse povo poderoso e inumerável, te lembrando o reino da besta que está vindo ali, né, sobre o império de Satanás, que é o dragão que você está vendo ali em Apocalipse capítulo 17. E depois você vai ver que ele vai falar ali no mistério que você olha ali, ele falando, que ele vai falar ali que eles têm um povo que tem um só pensamento. Você vê que ele usa a palavra no singular, um povo que tem um só pensamento. Então, povo poderoso e inumerável, que está representado em 4 gafanhotos, que está representado nos 4 cavaleiros do Apocalipse por 4 cores. E aí depois você vai ver essa representação em Apocalipse capítulo 9, relembrando isso. O povo que tem um líder, Abaddon e Apolion, que é o destruidor. E povo que está representado como a alva por sobre os montes, e montes que te lembra a besta de Apocalipse capítulo 17. Então você vê que são muitas informações que tem dentro ali do profeta Joel. Então ele fala que eles têm um só pensamento. É por isso que você olha para a expressão um povo, porque eles têm um só pensamento, apesar de estar sendo representado ali pelos 4 gafanhotos. E você vai ver pelo profeta Amós que esse povo aí que ele está mostrando, que são as 7 cabeças, na verdade eles são aquelas nações que o profeta Amós mostra logo de cara ali, aquelas 8 nações. Você vai ver que se você contar direitinho, prestar bem atenção, vai ficar 8 nações. E se você recontar direitinho, vão ficar 7. E aí depois eu vou te explicar no livro de Amós como que essas coisas acontecem ali. Então, o segundo ponto que eu vou te mostrar aqui no profeta Joel ainda é que ele fala sobre a metade da semana. Então ele diz que veio aqueles gafanhotos, povo poderoso e inumerável, que se difunde como alva por sobre os montes. E aí ele vai dizer que ali foi tirada a oferta de manjares. Então o profeta Joel vai falar da metade da semana. Onde é estabelecida a abominação desoladora? A abominação desoladora é estabelecida no meio da semana. Então ele falou ali sobre, foi tirada a oferta de manjares e a libação aqui no profeta Joel, estabelecendo a abominação desoladora. E quando ele apontou para esse povo, para essa parte aqui, povo que assolou a vide, que a devastou e estabeleceu a abominação desoladora, e você entendeu que o líder deles é Abaddon e Apolion, que é o destruidor, que curiosamente também está em hebraico e também está em grego. E aí você vai entender por que o profeta Amós vai falar sobre 8 nações ali. E isso aí vai dar um estudo muito bom também sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse que a gente vai fazer aqui. Então ele
tirou a oferta de manjares, estabeleceu a abominação desoladora. E aí quando você olha para essa informação, te levou lá para o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele fala até quando durará a abominação, a visão da abominação desoladora, e ele vai falar até 2300 tardes e manhãs. E aí você vai pegar uma calculadora e vai fazer um pequeno cálculo. Você vai ver que 2300 vai dividido por 2 vai dar 1150. Por que eu estou falando assim? Porque se você olhar para essa informação das 2300 tardes e manhã, você vai ver que ele tirou sacrifícios da tardes e manhãs. Então, por isso que eu estou dividindo por 2. Se você dividiu por 2 ali, os sacrifícios das tardes e manhãs, você teve 1150. 1150 você vai ver que vai dar, se você pegar só o número 150, você vai ver que vai dar 5 meses. 150 dias. Por que eu estou colocando 150 dias vai dar 5 meses? Por que eu quero dizer com essas informações? Você vai ver que os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9, eles têm o poder para agir por 5 meses. E você vai entender que a partir do terceiro gafanhoto, que é o devorador, que aí vai ligar também com o terceiro cavaleiro, e o terceiro cavaleiro, pelo estudo que eu fiz do profeta Daniel, você vai ver que ele está indo para a vinha, então ele vai atuar ali durante 5 meses. E aí você vai ver que vai bater com a informação das 2300 tardes e manhãs. Então ele tem um período de 5 meses dentro da vinha, de vinha que você entende pelo terceiro cavaleiro do Apocalipse, não danifiques o azeite e o vinho. E ele está falando do povo santo ali. O lugar específico que ele está indo com uma balança na mão, mostrando ali o devorador. Aí você vê essas informações ali. Então, do terceiro cavaleiro do Apocalipse, você ainda tem a informação, liga com todo esse contexto que eu estou falando, você vai ver que no terceiro cavaleiro você vai ter a informação que ele diz não danifiques. E esse não danifiques é justamente o que o profeta Joel está falando ali, repreenderei por vossa causa o devorador. O devorador que você liga justamente com o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Não é isso? Então, você vê que o povo selado de Apocalipse capítulo 7, ele está falando ali desse povo que ele diz, por vossa causa repreenderei o devorador, e fazendo essa conexão aqui. Então 2300 tardes e manhãs também vão estar ligadas com Apocalipse com Mateus capítulo 24 e com 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo está falando de que ali? Do abominável da desolação. Jesus ele vai falar sobre esse abominável da desolação em Mateus 24, e quando você lê essas informações de Mateus 24, vai te acrescentar mais e você vai acabar entendendo melhor o que eu estou querendo dizer aqui com esse estudo aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E depois você vai ver que no próximo ponto ele vai dizer, você vai ter informação onde ele vai perguntar onde tudo isso está acontecendo. Na verdade, eu que estou fazendo essa pergunta aqui que você está vendo. Onde tudo isso acontece? E quando você olha as informações, onde tudo isso está acontecendo, você vai ver que ele está falando de Êxodo. E Êxodo está apontando para o Egito. Joel está apontando para a 5ª trombeta e para o primeiro ai. Êxodo, ele diz que nunca houve, nem nunca haverá. E logo depois ele vai dizer que o sol se escurece, a lua não dá o seu brilho. Jesus apontou essa mesma expressão. E quando você olha ali para o 6º selo e vê as informações que ele está te dando ali sobre o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, você vê também que Jesus está falando da grande tribulação. E ele fala logo depois daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, então vereis o Filho do Homem vindo. Né?
Então você vê que ele está falando da nona praga. E quando ele fala da nona praga, isso está acontecendo tudo aonde? No Egito. O profeta Joel está te levando a pensar em quem? No Egito. E no fechamento do profeta Joel, nos últimos versos, na verdade, ele vai te dizer assim: o Egito se tornará uma desolação e Édom um deserto abandonado. Mas os gafanhotos não invadiram a vinha. Você vê logo pelo começo que ele vai dizer: os gafanhotos invadiram a minha vinha e a devastaram. A vinha se tornou devastada. Aí você quer ver isso ser provado? Mais do que já está provado, você vai ver pelo contexto de Mateus 23. Jesus ele vai falar de Jerusalém, e você sabe que ali é Judá e Jerusalém, e ele está falando ali que a casa dele se tornará desolada. O profeta Joel não falou sobre a desolação que os gafanhotos fazem na vinha. O profeta Joel não fala que lá em Édom, e o Egito derramaram sangue inocente. E Jesus ele não está falando que daquela geração será cobrado o sangue de Abel até Zacarias. E por que ele fala de Abel até Zacarias? Porque você vê que da mesma forma que Zacarias morreu ali, entre o pórtico e o altar, você vai ver que é da mesma forma que as duas testemunhas, e duas testemunhas não são dois homens literais, você vai entender isso pelo estudo através das duas casas de Israel, que não são dois homens literais. E aí você acaba entendendo que quando ele aponta ali, ele usa uma linguagem, né, falando de Judá e Jerusalém, aponta para o Egito, fala da devastação e no final ele fala que o Egito e Édom se tornarão deserto, devastado. Mas quando você olha para a ação dos 4 gafanhotos, você vai ver que eles estão devastando a vinha. E aí você vai olhar para isso, lá nos 4 cavaleiros do Apocalipse, vai olhar para Mateus 24, Jesus falando, em Mateus 23 também, quando ele fala que Édom, na verdade ele fala, Mateus 23, ele vai falar que a vossa casa se tornará desolada, que o sangue será cobrado desde de Abel até Zacarias. E quando você olha essa expressão aí que ele está falando de sangue inocente será cobrado, casa desolada se tornará um deserto, Jerusalém, Jerusalém, te sitiarão, te devastarão, de ti será cobrado sangue inocente. Você vê que ele está falando de Abel até Zacarias, e ele está falando daquela geração. E aí você olha para o profeta Joel, ele falando da vinha, e lá no final ele falando que é Édom e é o Egito. Mas ele apontou para Édom e apontou para o Egito para mostrar também a oitava, a nona e a 10ª praga que a gente falou aqui, e mostrar um lugar. E você vê que esse lugar que ele está falando é Judá e Jerusalém. Então, por tudo isso, você vai ver que, na verdade, os gafanhotos estão devastando o lugar, e esse lugar que está ficando desolado, assolado, é, na verdade, Israel, que aponta para Judá, que aponta para Jerusalém. E aí você vai ver Jesus ele falando sobre tudo isso, provando tudo isso que eu estou falando aqui para você compreender melhor os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí eu vou trazer agora no próximo vídeo o ponto de partida. O profeta Joel vai trazer para você o ponto de partida da semana 70, ou da 7ª semana. E você vai ver da onde começa, de que ponto parou. Você vai olhar para Atos dos Apóstolos e você vai olhar para Apocalipse capítulo 11, já te dando uma direção aqui do que nós vamos falar no próximo vídeo sobre sobre a profecia ali,
onde ele vai te dar um norte direcionando onde começa a última semana e onde terminou a semana 69. Então, é o próximo estudo que eu trago para vocês sobre o livro do Apocalipse. Não falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui, porque esse foi o estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu estou falando aqui, né? E aí você acompanha aí o canal que eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só que eu vou falar agora a partir do profeta Amós, que vai mostrar esse povo poderoso e inumerável que nós vimos aí no profeta Joel, que está representado ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, naqueles 4 gafanhotos, na besta de 7 cabeças, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo poderoso e inumerável. E aí a gente vai para o próximo estudo, que é Amós, os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eu vou trazer mais coisas aqui para você ver a riqueza que tem o profeta Joel dentro do livro do Apocalipse. Então até o próximo vídeo, em nome de Jesus.